O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós temos o segundo anúncio da paixão de nosso Senhor. Depois dos discípulos professarem a fé, São Pedro professar a fé, dizendo quem é Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então nosso Senhor começa a ensinar a esses discípulos o que ele irá fazer, qual é a sua missão. E a sua missão é dar a sua vida por nós, é ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ser vítima, enfim, é abraçar a cruz. E é interessante essa realidade de abraçar a cruz. Eu me recordava de uma história que certa vez um padre contava de um vilarejo, uma pequena cidade na Europa, se não me engano era na Croácia ou Bósnia, enfim, e ele dizia que nesse vilarejo, nessa pequena cidade, não havia divórcios. Isso porque o padre, quando os noivos iam para a igreja para se casar, eles carregavam um crucifixo com eles. Então o padre abençoa o crucifixo e em vez de dizer que os noivos encontraram o parceiro ideal com quem dividirão as suas vidas, ele diz: vocês encontraram a sua cruz. É uma cruz para ser amada, para ser carregada com vocês. Uma cruz que não é para ser descartada, mas para ser guardada no coração. Quando o casal vai lá fazer os votos matrimoniais, a noiva então coloca a sua mão direita sobre o crucifixo e o noivo coloca a sua mão direita por cima da dela, né? Então eles são unidos entre si e unidos à cruz. O padre então cobre as suas mãos com a estola e enquanto eles fazem as suas promessas de amar um ao outro na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, como a gente escuta, né, sempre nos casamentos, proclamando, né, serem fiéis um ao outro, de acordo com o rito da igreja. Depois eles beijam então a cruz. Primeiro eles beijam a cruz e não um ao outro. E se um abandonar o outro, ele abandona a cruz, abandona a Cristo na cruz. Eles perdem Jesus. Então, após a cerimônia, os recém-casados, né, eles atravessam a porta de casa, entronizam esse mesmo crucifixo em algum lugar de honra e ele se torna então um ponto de referência na vida daquele casal, o local de oração daquela família. Então, o casal crê firmemente que a família nasce da cruz. Todo o estado de vida, toda vocação, de certa maneira, nasce da cruz, como já dizíamos. A nossa alegria é consequência da entrega. E a vocação, quando nós abraçamos uma vocação, nós estamos abraçando uma cruz também. É claro que esta vida, meus irmãos, tem sim esses momentos de cruz, mas esta vida é uma passagem. A cruz é como uma porta. Ela não é a finalidade. A vitória de nosso Senhor Jesus Cristo se dá na cruz. A nossa salvação se dá uma vez que nós abraçamos a cruz de Cristo. Mas é claro que o destino final não é a cruz, o destino final é a ressurreição, o destino final é o céu. Por isso, nós precisamos, com toda a coragem, apesar das dificuldades, abraçar a cruz. Nós vemos que os discípulos ficaram muito tristes. E por quê? Porque eles ainda não tinham entendido isso. É preciso o Espírito Santo guiando para que eles possam compreender isso. Em outro momento, nós vemos que São Pedro aqui é perguntado se o mestre dele paga imposto no templo. Nosso Senhor aqui explica para São Pedro, né, que ele é filho de Deus, que ele não precisaria pagar imposto para o templo, porque o templo existe para ele, né, e não o contrário. Mas para não escandalizar as pessoas, ele manda que São Pedro, né, pesque e dali da boca daquele peixe ele vai tirar a moeda para pagar o imposto do templo. O ponto aqui é que Nosso Senhor começa o Evangelho de hoje dizendo que ele é filho do homem. E no segundo momento ele vai afirmar que ele é filho de Deus. Então, essas duas realidades são muito importantes. Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Mas, ao mesmo tempo, é verdadeiro Deus, Filho de Deus. E é exatamente porque ele é Filho de Deus que ele é capaz de nos remir. É exatamente porque ele é Filho de Deus que ele ressuscita, é ressuscitado dos mortos. Assim também nós, meus irmãos, participando dessa divindade, participando dessa vida divina de nosso Senhor pela graça do santo batismo, nós cremos firmemente que nós seremos ressuscitados. Não é simplesmente uma opinião nossa. Nós sabemos, nós vemos esta verdade pela fé.
E com essa certeza no nosso coração, nós podemos abraçar a cruz que vai se manifestando na nossa vida, né? Às vezes no casamento, na vida sacerdotal também, como é o meu caso. Enfim, nós vamos abraçando a cruz que vai se apresentando a nós, porque sabemos que abraçando esta cruz, nós estamos abraçando Cristo, e abraçando Cristo nós teremos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.